Salve, salve, reality nerds! Estamos aqui mais uma vez reunidos e dessa vez no evento de gala para eleger aqui os melhores e por que não os piores de 2021 no quesito reality shows. Pelo menos nos que eu assisti, obviamente. Então não vai entrar aqui Masterchef, The Voice e etc. Pois esses aí eu não sou capaz de opinar. Mas fica por aqui que a nossa premiação tá bem interessante. Eu dividi em 3 categorias basicamente: os piores, os melhores e os maiores. Os piores são aqueles que ninguém quer receber. Os melhores, como já sugere, os melhores. E os maiores, aí vai depender de cada categoria se é uma coisa positiva ou negativa. Vocês vão entendendo conforme as categorias forem passando. Então vamos logo iniciar esse vídeo, porque eu não quero deixar ele mais longo do que provavelmente ele vai ficar. E vamos à primeira categoria, que é o maior. Eu vou sentar mais pra cá, porque as categorias vão entrar aqui do lado. O maior saboneteiro de 2021. E os candidatos são Fiuk, Thiago Pindola e Aline Mineiro. O Fiuk, por todas as sabonetadas que ele dava durante o programa, que irritava o Thiago Leifert, dava pra sentir que ele queria bater no Fiuk. O Thiago Pindola, pelo conjunto da obra, ele claramente não queria se indispor com ninguém ali dentro da Fazenda. Eu já falei sobre ele aqui, ele é o cara que mais parece um personagem de tão pacífico que é. Chega a ser irritante, mas fascinante ao mesmo tempo. E a Aline Mineiro, por aquela sabonetada incrível que ela deu naquela formação de roça, que ela tinha o poder da chama de indicar alguém à roça e ganhar ainda 10 mil reais, e não indicou. Ela perdeu dinheiro para não ter que indicar alguém à roça. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui. E o grande vencedor, obviamente, é a Aline, pela sabonetada histórica que ela deu. O Fiuk e o Thiago foram terríveis também nesse sentido, mas acho que a Aline foi um momento só. Não, durante toda a Fazenda ela foi saboneteira, mas nesse único momento ela conseguiu causar raiva na nação inteira. O Rico, com a fúria dele, representou a gente naquele dia. A nossa próxima categoria é quem é o maior palestrinha, e os indicados são Lumena, pelo BBB, Zulu, pelo No Limite, o Diney, no Ilha Record, e o Gui Araújo, pela Fazenda. Aqui eu fiquei bem na dúvida entre o Diney e a Lumena. Inclusive estava pendendo mais para um do que para outro. Mas analisando bem, eu vi que a Lumena, ela, com todo aquele discurso academicista dela, ela causou mais raiva. O Gui Araújo nem se fala, ele ficava 40 minutos falando sem parar e a gente só torcia para a Galisteu cortar ele, o que nunca acontecia. O Zulu, ele, assim como o Diney, ele tinha todo aquele discurso motivacional de coach, mas nem de longe era tão divertido quanto do participante do Ilha Record. Então o prêmio fica com o Diney, e nesse caso eu acho que é positivo, porque é muito engraçado ver um cara que não sabia fazer um misto ficar posando de mentor da galera ali, como se ele fosse o sábio, o mestre dos magos, só porque ele tinha alguns anos a mais de reality que os outros. Era bom demais. A próxima categoria é de maior vilã, e as candidatas são a Mamacita, pelo BBB, a Lumena, pelo BBB também, Débora Albuquerque, a nossa querida Débora Fênix no Power Couple, e a Daiane Mello na Fazenda. Esse aqui eu não vou fazer nem suspense. Óbvio que o prêmio vai para Mamacita. A Carol Conká não é só a maior vilã de reality shows desse ano, como sem dúvida é uma das maiores vilões da história dos reality shows no Brasil, se não a maior. Afinal, nenhuma outra bateu o recorde de rejeição dela e ganhou um documentário só pra si. Ela entrou pra história, se reergueu e provou que estava certa em alguns aspectos ali. Então, mais do que merecido, mais do que óbvio. E a próxima categoria, naturalmente, é do maior vilão do ano. E os indicados são o Projota, do BBB, o Dr. Bruno Fênix, do Power Couple, o Pyong Lee, do Ilha Record, o Gui Araújo, pela Fazenda, e Rodrigo Carelli, que vocês sabem quem é. Assim, embora o Projota tenha causado muita raiva no público no início, ele foi meio que virando mais um bobo da corte ali, porque todos os planos dele davam errado, aquela cena dele vestido de brócolis, então ficou mais engraçado depois, assim, embora tenha sido aquilo, né? O Pyong, no Ilha Record, ele foi aquele clássico vilão com uma mente brilhante, levando em consideração o nível dos seus adversários, lógico.
Assim como o Dr. Fênix, embora como médico ele esteja mais para um Mr. Hyde do que para um Dr. Jekyll. O Gui Araújo eu só botei aqui porque ele era um cara muito errado e não tinha como botar ele... Não tinha como deixar ele de fora dessa categoria. Mas ele não vai ganhar porque ele é um vilão chato. Agora o Rodrigo Carelli é um fenômeno. O diretor do núcleo de reality da Record provou que é inimigo da boa reputação. Tanto que a Fazenda é hoje em dia o que o Pânico era nos anos 2000, no sentido de ser aquele programa que tem fama de não ter escrúpulo nenhum, que faz tudo pela audiência e a ética passou longe. Ele joga um monte de gente com ficha suja ali dentro, dá as careladas dele. Porém o cara é um gênio, não dá pra negar, ele sabe fazer um bom entretenimento, embora que muita gente não gostou dessa Fazenda, ele pisa na bola várias vezes, mas o Ilha Record foi sensacional esse ano, o Power Couple também, e a Fazenda ao longo dos anos também, não tem como, a gente fica numa síndrome de Estocolmo com ele. O cara é o mago do entretenimento e não tinha como ele não levar essa. E agora vamos à categoria maior vergonha alheia da temporada. E os indicados são o Fiuk perguntando do Thiago Leifert se ele podia fumar durante uma atividade, a Carla Dias se declarando pro Arthur, também no BBB, a Siri interrompendo uma prova para rezar, o Pindola exaltando as plantas na Fazenda, e o Dinho e a Esther na Fazenda também, na última festa, descobrindo que estavam solteiros. Assim, essa cena do Fiuk foi patética, o Thiago se irritou pela primeira vez com ele, quando ele perguntou se podia fumar durante uma atividade, e o Thiago nem respondeu, ele simplesmente disse, Fiuk, fala sério. Foi muito constrangedor ver aquilo. A Iris, no meio de uma prova que o time dela estava ganhando no limite, eu não sei se vocês lembram disso, mas ela saiu para rezar, para agradecer e para pedir que eles vencessem, e isso atrapalhou o time dela e eles perderam. E não deu outra, ela foi detonada na votação e foi eliminada naquela semana. Também o discurso do Pindola exaltando as plantas, quando a Adri perguntou o que ele achava de ser considerado uma planta, e ele disse que as plantas pode ser uma coisa boa isso, porque se você regar a planta, ela pode virar uma árvore. Cara, vendo aquilo eu não estava acreditando naquele cara. E o Dinho e a Esté descobrindo através da Lizzie que estavam solteiros na última festa foi muito engraçado. Eu sei que eles sofreram, eu sei que a Esté chorou, mas foi um misto de graça com tristeza. A vergonha alheia. Porque o Dinho ficou se perguntando, por que ela tá falando isso? Por que ela tá dizendo que eu tô solteiro? E a Esté começou a chorar e a festa virou um enterro pros dois. Foi demais, mas assim, o prêmio realmente tem que ficar com a Carla Dias. Quando ela voltou do paredão falso, ela se ajoelhando. Pior que esse paredão falso foi muito legal. A volta dela foi uma das melhores voltas de paredão falso do BBB. Ela voltou vestida de dummy, só que ela estragou tudo. Quando ela viu o Arthur, se ajoelhou e perguntou se ele aceitava ser parceiro dela no amor e no jogo. Naquele momento o Brasil inteiro fez o facepalm. Não é à toa que a Carla também não durou ali depois daquilo. 2 semanas depois ela estava sendo eliminada. E dessa vez pra valer. A gente passou agora pelos maiores, agora a gente vai pros piores. E a primeira para iniciar aqui é a pior eliminação precoce. E os indicados são a Kerline no BBB, a Ariadna no No Limite, a Fernanda Medrado pelo Power Couple e a Fazenda, que ela saiu cedo nos dois, e a Erika Schneider pela Fazenda. Assim, a Kerline ela não fez muita falta quando saiu no início, mas depois a gente viu que ela renderia muito, bem mais do que o Rodolfo, que a gente escolheu deixar lá. A Ariadna, infelizmente, saiu muito cedo do No Limite. Ela é uma das poucas participantes que a gente achava que podia acrescentar um pouco mais lá. Mas, infelizmente, parece que a sina dela não dura muito em reality. Lembrando que ela foi a primeira eliminada do BBB 11. A Medrado, como eu falei aqui no canal, ela foi a promessa que nunca se cumpriu. Ela foi a primeira eliminada no Power Couple. Saiu na primeira semana da Fazenda desistindo. E ela sempre dava aquela impressão de que ia render muito, e rendeu o pouco tempo que ficou em cada um, principalmente no Power. Agora a Erika foi mais grave porque ela era protagonista da Fazenda e ela estava caminhando para ser a Juliette do mundo invertido, do mundo bizarro, talvez, mas a Juliette da Record, porque as tramas da Fazenda até então estavam girando em torno dela. Ela estava sendo vítima ali. E o público estranhamente
preferiu eliminá-la. Ela tava aparecendo mais do que o Rico até. E tudo isso para deixar o Pindola lá. Foi imperdoável, eu quase parei de assistir, então o prêmio vai para Érica. Agora vamos à categoria Pior Vitória. Esse ano, eu vou falar das candidatas primeiro aqui. A Paula, pelo No Limite, a Mari e o Matheus, pelo Power Couple, e a Anne Borges, pelo Ilha Record. Assim, eu não gostei de nenhum dessa lista, tanto é que eles estão aqui, mas por incrível que pareça, o vencedor é o que eu menos desgostei, mas eu vou explicar os motivos. Por mais que a vitória da Mari e do Matheus não faça sentido nenhum, pra mim eles não tinham carisma nem potencial para ganhar, não eram bons em prova, nada. E que a Paula tenha ganhado do Viegas no Limite por uma votação popular, sendo que o programa inteiro foi calcado em provas, é muito injusto. Só que eu acho que a vitória da Anne foi mais injusta ainda, porque foi no mesmo modelo, o programa inteiro foi provas, só que na final a gente sabia que ia ter o prêmio do público e o prêmio do vencedor das provas, que era o maior prêmio. Só que no final esse prêmio foi decidido na sorte do mesmo jeito. Foi uma jogada muito errada do Carelli. O Pyong ficou furioso por ter perdido. Eu gosto da Anne, apesar dela ter sido planta, e eu com certeza preferia ela do que o Pyong, mas não há como negar que se fosse por esforço em prova, muito provavelmente o Pyong teria vencido aquela prova. O Ilha Record foi maravilhoso, mas aquela final realmente foi uma bagunça. E como a gente teve a pior eliminação precoce, nada mais justo do que ter a melhor eliminação precoce. E assim a gente inaugura a sessão dos melhores. E os indicados são Bill Araújo, Milady Dinho do Power Couple, que saíram na segunda semana, a Lisiane na Fazenda e o Mussunzinho pela Fazenda também. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu botei a Lisiane como vitoriosa dessa categoria. Só que, dados os últimos acontecimentos da Fazenda, é óbvio que ela não merece ganhar isso, porque ela deu um show na última festa, ela fez uma sequência incrível que ela jogou bebida no Erasmo e depois derrubou a Lari. Eu sou um pacifista, mas foi legal de ver, vai. Ela se tornou uma pessoa que ela devia ter sido na Fazenda, infelizmente não foi, mas o Mussunzinho a gente sabe que ele não renderia nada, ele podia ficar 3 meses lá, que ele ia ser uma daquelas plantas que vai até a final. Então é óbvio que essa categoria tem que ser vencida por ele, Mussunzinho. Inclusive na minha lista no vídeo passado, que era um ranking de todos os participantes da Fazenda, do pior ao melhor, eu botei a Lizzy bem abaixo, mas depois do que aconteceu recentemente, com certeza ela fica nos primeiros lugares. E agora uma categoria que eu acredito ser polêmica é a melhor vitória. E os indicados são a Juliette pelo BBB, a Mirella pelo Ilha Record, que ela ganhou o prêmio do público, e o Rico pela Fazenda. Então a gente não teve uma variedade de bons campeões esse ano, infelizmente, mas os que foram bons foram ótimos. Em relação a Mirella, eu disse que a final do Ilha Record foi bagunçada, e foi mesmo, porque dentre as várias trapalhadas que eles tiveram ali, eles cancelaram uma votação de 3 dias e iniciaram do zero, que no caso foi a votação do público, que estava entre a Mirella e a Nádia, e a Mirella ganhou. Acredito que ela teria chance de ganhar mesmo assim, se a votação continuasse. Mas foi uma coisa que não devia ter sido feita. A Nádia ficou muito chateada, com razão. Mas acredito que qualquer uma das duas que ganhasse eu ficaria feliz. E a minha torcida estava um pouquinho maior pela Mirella, porque ela foi uma ótima participante do Ilha e mereceu muito esse prêmio. E eu adoraria dar esse prêmio pro Rico, porque ele foi um participante completo de reality show. Ele deu o nome dele na Fazenda, ele carregou essa edição nas costas. Quem viu sabe disso. Não teve pra ninguém. Mas acredito que a jornada da Juliette foi mais épica do que a dele um pouco. Como todo mundo já sabe, o Leifert enfatizou bem no discurso dele. Foi um fenômeno sem precedentes. Muito carismática. Juliette é vencedora. Seguindo com a próxima categoria aqui, temos a melhor amizade em reality show. Aquela dupla ali que ficou marcada pelo amor fraternal. E os indicados são Gil e Sara pelo BBB, Projota e Arthur também pelo BBB, Thomas Costa e Pyong Lee, Ilha Record, Antonella e Pyong Lee também pelo Ilha Record e Mirella e Dinho pela Fazenda.
E olha o Pyong aparecendo mais de uma vez na mesma categoria. Apesar de eu achar essas duplas muito boas, todas elas, que seja pela cumplicidade ou pela bizarrice mesmo, a melhor aqui é Pyong e Antonella. Quem não se sensibilizou com essa grande amizade, cara? Moveu a internet na época, furou a bolha do Ilha Record. Se você não se emocionou com essa amizade, você morreu por dentro. Fé na humanidade restaurada, Pyong e Antonella, melhor amizade. Próxima categoria, melhor prova. E os indicados são a prova da Above do BBB, aquela que a Sarah ganhou, o líder, indicou a Carol Conká. A prova do balé aéreo do Power Couple. A prova das baratas, também do Power Couple. A prova da comida do No Limite. A primeira prova da Ilha Record. E a prova da repescagem também do Ilha Record. Eu fiquei em dúvida aqui porque todas essas provas foram muito boas. A prova da Above foi aquela que eles tinham que descer uma rampa e depois cavar uma caixa de areia para achar um desodorante, se eu não me engano. E todo mundo ficou aflito, torcendo para Sarah. E ela achou, venceu. A Sarah, foi o auge da Sarah ali. Ela estava tão popular quanto a Juliette nessa época. E ela indicou a Carol e a Carol foi eliminada. A reedição da prova das baratas do Power Couple também foi muito boa. Aliás, o Power Couple teve várias provas sensacionais esse ano. Eu poderia botar 5 aqui. A prova do No Limite, a prova da comida, eu particularmente não vejo tanta graça, mas eu entendo o apelo. Eu entendo que foi o ponto alto dessa edição. A primeira prova do Ilha Record foi genial, porque eles já mostraram, eles usaram várias partes do cenário. Eles tiveram que nadar, tiveram que correr pelo campo, praticar arco e flecha, praticar tiro ao alvo, montar quebra-cabeça. Foi muito bom. E a prova da repescagem foi também igualmente sensacional, com rivais se unindo. Depois o Diney chorando porque foi escolhido pelas meninas para voltar para casa. E eles voltando lá e surpreendendo todo mundo. Foi perfeita aquela noite. Mas a minha favorita aqui foi a prova do balé aéreo, do Power Couple. Eu já falei isso no canal aqui, no vídeo de melhores momentos dessa edição. As mulheres, foi a prova das mulheres, elas tiveram que ficar se balançando numa corda e acender a luz de 5 totens, sendo que um deles era impossível de alcançar, só que elas não sabiam disso. E elas tinham que ficar tentando durante 15 minutos. E se elas desistissem antes desse tempo, que elas não sabiam qual era o tempo, elas perdiam. É sensacional essa ideia. O cara ele deu mais uma prova de ser um vilão cruel, criando uma prova que era impossível de ser cumprida. E vamos agora ao motivo da gente assistir reality show. A categoria melhor barraco. E os indicados são a treta do basculho entre a Poca e o Gil, o Cala a Boca Civilizado do Power Couple, protagonizado pela Márcia Felipe, a treta generalizada na lavagem de roupa suja no Power Couple, que aconteceu antes da final, a treta entre a Nádia e a Anne no Ilha Record, e a primeira treta do Rico com a Sol na Fazenda, que ele chama ela de velha, ela chama ele de feio, etc. O critério que eu escolhi aqui foi o de diversão, a treta que foi a mais divertida e não necessariamente a que foi maior em escala, tanto que a treta do BBB, por exemplo, que eu escolhi foi a do Gil e da Poca, sendo que teve brigas muito mais pesadas lá dentro. Mas nesse caso o prêmio abarca os dois quesitos, tamanho e diversão, porque o vencedor foi a treta generalizada na semifinal do Power Couple. Foi maravilhosa aquela lavação de roupa suja, a Medrado muito louca, chupando pirulito, o Jonathan da nova geração discutindo com o Fábio quase infartando de novo, e o Jonathan usando argumentos como: eu sou filho do criador do Furacão 2000. Você já pensou você poder usar esse argumento numa discussão? Se você tiver a oportunidade, veja no YouTube, no canal do Power Couple, tem essa treta aí. Eu garanto que você passará bons minutos da sua vida. E a gente já está entrando aqui nas categorias mais importantes. A próxima é melhor apresentador. E os nomes são Thiago Leifert, pelo BBB, André Marques, pelo No Limite, Sabrina Sato, pelo Ilha Record, e Adriane Galisteu, pelo Power Couple e pela Fazenda. Assim, a Sabrina é carismática, mas ela fez uma coisa muito básica no Ilha Record, foi muito feijão com arroz, por assim dizer. Dava a impressão de que qualquer apresentador minimamente qualificado podia estar ali fazendo a mesma coisa. A exceção do André Marques, que parece um morto-vivo no Limite.
Quanto a Galisteu, esse foi o ano dela, sem dúvida. Ela estreou no Power Couple e na Fazenda, substituindo o Gugu e o Marcos Mion, 2 nomes de peso, e se provou muito capaz. Ela é muito carismática, mas sem dúvida esse ano foi do Thiago Life. Ele foi divertido, se emocionou, se comprometeu. Dava pra perceber nitidamente ali que ele se envolveu 100% com o programa. O cara foi um showman. É realmente uma pena que a gente não vai mais vê-lo à frente do BBB. Ele sem dúvida já entrou pra história do programa. E estamos acabando. A próxima categoria é melhor performance masculina em reality shows. E os indicados são Pyong Lee, pelo Ilha Record, Diney, pelo Ilha Record também, e Rico Mioquides, pela Fazenda. E assim, sem fazer muito suspense, embora o Pyong tenha sido um grande vilão, barra estrategista ali, barra protagonista no Ilha Record, embora todo o elenco tenha brilhado também, embora eu queira muito dar esse prêmio pro Diney, porque eu achei ele sensacional, também muito divertido a participação dele, ele brilhou muito nas 2 vezes que ele foi pra Fazenda, mas foi aqui que foi o magnum opus dele, foi a participação no Ilha. Eu não sei como ele perdeu tanto tempo no futebol, mas o prêmio obviamente é do Rico. O homem disparou esse ano. O Rico tem todos os predicados que um bom participante de reality show precisa ter. Ele é divertido, ele é barraqueiro, ele é estrategista, ele é um ótimo jogador e é raríssimo um participante ter todos esses atributos. Gil do Vigor, por exemplo, era muito divertido, muito carismático, mas era um péssimo jogador. O Pyong jogava muito, mas não tinha muito apelo popular. E por aí vai, só para dar alguns exemplos. O Rico não. Ele foi completo. É como eu falei na minha lista passada dos melhores participantes da Fazenda, essa edição pode não ter sido uma das melhores, apesar de eu não ter achado tão ruim assim, mas o Rico, sem dúvida, é o maior vencedor desse programa e ponto final. E vamos para a nossa penúltima categoria, que é melhor performance feminina em reality shows. E as indicadas esse ano são a Juliette, pelo BBB 21, a Iris Stefanelli, pelo No Limite, a Medrado, pelo Power Couple, a Márcia Felipe, também pelo Power Couple, a Nádia Pessoa, pelo Ilha Record, a Naná Damasceno, também pelo Ilha Record, e a Solange, pela Fazenda. E embora a gente tenha tido uma gama bem sortida aqui, como vocês podem ver, de indicadas, só uma delas foi um fenômeno, sem precedentes. Alguém que, sem saber, sem sequer querer, provavelmente, criou uma torcida que é mais um exército que destrói tudo que vê pela frente. É óbvio que eu tô falando da Juliette, o prêmio é dela pelo gigantismo. E não só por isso, mas também pela trajetória dela no BBB. Eu sei que muita gente não gosta dela, que acha ela chata, mas pra mim isso é um ponto a favor. Muita gente tem a Juliette como um modelo hoje em dia, mas a participação dela lá foi bem conturbada. Ela foi pentelha, ela foi chata, mas ela foi perseguida também. E ela foi muito divertida, ela tem um carisma fora desse mundo. E eu acho que junto com o Dourado, ela é a maior vencedora do BBB. Há quem ache que a partir de agora teremos novas Juliettes a cada ano, ou vez ou outra, mas eu acho que ela foi um evento único. E a última e principal categoria, finalmente, o melhor reality do ano. E os indicados são BBB 21, o No Limite, Power Couple, a Ilha Record em sua estreia e a Fazenda 13. Vamos lá, o No Limite foi ruim por uma série de fatores e eu acredito que o principal seja a má vontade e a falta de esforço para fazer uma coisa decente. A Fazenda 13 foi irregular, não achei tão ruim quanto pintam por aí. Tem gente que está dizendo que foi pior do que a 11. Calma, galera. Eu acho que a gente teve bons momentos, sim, nessa edição. O Power Couple foi espetacular. Talvez a melhor edição do programa. E olha que o Power Couple nunca vacilou. Tudo bem que em relação à maioria desses outros, ele é um formato novo aqui no Brasil. Tá na 5ª edição ainda. Mas foi sublime essa edição. E o BBB 21 foi fenomenal também. Muita gente achou que depois do BBB 20, que foi arrasa quarteirão, a gente teria uma edição morna, mas pelo contrário, foi a maior edição do BBB em números e acho que a partir de agora o BBB nunca mais vai ser pequeno. A gente saiu daquele regime de edições mornas que permeou os anos 2010, mas pra mim o grande reality do ano foi Ilha Record. É incrível como o Carelli conseguiu criar um formato totalmente novo
e muito criativo. Eu tô dizendo Carelli, mas assim, ele e a equipe que desenvolveu a ideia, tá, gente? E além de ter criado esse formato sensacional, ele reuniu um elenco incrível, que todo mundo se destacou em algum momento. As provas eram muito boas, a dinâmica era espetacular, as narrativas que se desenvolveram ali, a história do Pyong com a Antonella, que furou a bolha. Foi um reality onde tudo deu certo, e eu espero muito que ele tenha vida longa. Quer dizer, aquela final não deu muito certo, mas até chegar ali, já se tornou um jovem clássico. Eu acho inclusive que a ilha tem potencial, se for bem cuidada, para ser tão grande quanto a Fazenda. Ela tem potencial para ser o carro-chefe de reality shows da Record um dia. Quem sabe? E o quadro final de premiações ficou assim. O BBB com 5 estatuetas, melhor vitória, maior vilã, maior vergonha alheia, melhor apresentador e melhor performance feminina. O Power Couple ficou com 3 estatuetas, maior vilão, pelo Carelli, melhor barraco e melhor prova. O No Limite foi o grande esnobado da noite, com 0 premiações. Por que será? A Ilha Record com 5 premiações, pior vitória, maior vilão, maior palestrinha, melhor amizade e melhor reality. E a Fazenda com 5 premiações, maior sabonetada, melhor e pior eliminação precoce, maior vilão e melhor performance feminina. Então é isso, pessoal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que faltou aí, que categorias que faltaram, que injustiças que eu cometi, quem que você acha que devia ganhar em qual categoria. Pode comentar aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like pra gente crescer aí. Então um abraço, feliz ano novo e a gente se vê no BBB. Até mais.